Glória a Deus, vamos ler 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zaf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se de fato olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era triste. Amém. Até aqui. 1 Samuel é o livro que vai falar do tempo da monarquia, quando começa em Israel aquele período onde Deus vai levantar reis segundo o propósito de Deus, mas nós vamos ver que, na verdade, foi um desejo do coração do povo. As outras nações tinham reis. Deus, ele queria que o povo reconhecesse Ele como o Senhor, que o povo seguisse muito mais as leis de Deus, o temor de Deus, do que um rei humano que pudesse dar vitória para eles. Mas Deus permitiu, e Deus concedeu reis, inclusive alguns que fizeram a vontade de Deus. Mas o mais importante para nós é que nós terminamos de ler Juízes, e Juízes foi o tempo da apostasia. A gente vê que em Juízes não há pessoas buscando intensamente a Deus, não há manifestações da glória de Deus, no sentido de pessoas que realmente amavam o Senhor, com algumas exceções. Agora, no 1 Samuel, no capítulo 1, a gente já vê a presença aqui de uma família que adorava a Deus, que buscava a Deus. Ou seja, Deus sempre tem um remanescente em todas as gerações. Deus levantou Noé na geração que era uma geração de trevas. Deus levantou Abraão no meio lá da Mesopotâmia. Deus chama Abraão. Deus despertou Moisés lá em Êxodo capítulo 1, num ambiente de oração. Então Deus, ele desperta o seu povo, aqueles que
temem a Ele, em qualquer período da história, para buscar a sua glória. Deus coloca no coração de pessoas um anseio profundo pela presença, pela glória dele. O que a gente vê em 1 Samuel capítulo 1? Inicialmente o que a gente vê é uma família com vários problemas, né? Primeiro que tinham 2 mulheres ali nesse casamento. Isto nunca foi a vontade de Deus. Mas na cultura daquele tempo, uma cultura influenciada pelos povos pagãos ao redor, havia aqui uma permissão de Deus, mas não era a vontade de Deus e nunca foi. E além disso, este homem, né, que o texto mostra para a gente, Eucana, ele amava a sua esposa, que era Ana, mas a sua outra esposa que dava filhos para ele. Então ele tinha uma esposa que ele amava, mas que era estéril. E aí a gente percebe que apesar dessa família aí complicada, nessa família havia sede de Deus, havia fome de Deus. Todos os anos eles subiam a Siló para adorar. Por quê? Siló era a capital religiosa de Israel antes de Jerusalém ser conquistada. Ali era o lugar que ficava o tabernáculo. Eles subiam para adorar o tabernáculo que o Senhor mandou construir no deserto. Então todo ano eles iam para ali buscar ao Senhor. E Deus, logo a gente percebe no capítulo 1 de Samuel, que Deus estava colocando uma fome, uma sede pela glória dele no meio do seu povo. Todo o período de Juízes, a gente vê até intervenções de Deus, vitórias de Deus, mas não havia anseio pela glória de Deus. Agora uma mulher chamada Ana, uma mulher estéril, uma mulher que além da esterilidade, que é algo que realmente fere muito, né? Muitas vezes a identidade da mulher, ela ainda tinha uma outra mulher que provocava ela, e o texto fala excessivamente, continuamente. Tinha ciúmes dela porque o marido a amava muito a Ana. Mas essa mulher, irmãos, ela demonstra muito pra gente as características de um remanescente do Senhor, daqueles que realmente querem buscar a presença de Deus. Primeiro a gente percebe o seguinte, que apesar das suas dificuldades, Ana não deixava de buscar a Deus. Todos os anos ela subia à casa do Senhor. Irmãos, nós não podemos deixar que as nossas dores, tristezas nos paralisem espiritualmente. Ela amava estar ali naquele lugar, mesmo com tristeza, mesmo sem ter respostas, ano a ano ela subia à casa do Senhor. Quando a gente perde o prazer de estar no lugar onde nós nos congregamos para adorar a Deus, irmãos, algo está errado no nosso coração. E nós precisamos confessar isso ao Senhor e vencer essa paralisia espiritual, esse engano, inclusive, engano do coração. Inclusive pode ser interferência maligna para nos afastar deste lugar. Ana, mesmo ferida, triste, sem respostas, ela buscava, ela perseverava, ela fazia aquilo que era ordinário. Deus espera que a gente o busque, mesmo que a gente não esteja vendo respostas imediatas. E quando a gente é fiel nas coisas ordinárias, certamente Deus, no seu tempo, fará coisas extraordinárias na nossa vida. Nós vamos ver respostas sobrenaturais. Mas nós precisamos amar este lugar, essa busca. Em segundo lugar, a gente vê outra característica aqui de um remanescente, desses que vão buscar ser fiel mesmo ao Senhor. Ana se dedicava à oração. Você percebe que ela não orava de maneira superficial, ela orava de maneira intensa. Ela, inclusive aqui, ela ora de uma maneira tão cheia de dor, de angústia. O texto diz que ela só balbuciava, ela estava orando em silêncio, mas a alma dela se angustiava tanto que aquele sacerdote, Eli, que era o sacerdote daquele momento, olhou para ela e achou que ela estava embriagada. Então, ela era uma mulher de oração. Irmãos, Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida e na nossa geração. Mas para isso ele vai levantar a gente, vai nos despertar para orar mais, para orar, para derramar a alma em oração. O texto fala que ela derramava a sua alma, ela derramava a sua dor, a sua angústia. Deus vai não apenas nos levar a orar, mas Deus vai nos ensinar a orar cada vez com mais intensidade, com mais direção. Nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor vai nos despertando. No tempo que nós vivemos hoje, onde a gente tem visto tanta apostasia, nós devemos nos tornar pessoas que oram ainda mais, que oram ainda mais sensível à própria direção de Deus, porque Ele vai nos ensinar a orar.
Deus, a Bíblia diz que Ele procura intercessores, porque Ele quer não apenas responder orações, Ele quer revelar o coração dEle aos seus intercessores. Ele quer revelar os seus planos aos seus intercessores. A Bíblia diz que Deus procura intercessores que se coloquem na brecha. Então, quando a gente começa a desenvolver uma vida de oração, nós vamos começar a ouvir o que está no coração de Deus, aprender a orar da maneira correta, e também Deus vai nos colocar na brecha, ou seja, a intercessão é um lugar onde Deus nos posiciona no mundo espiritual. Você vai ocupar um lugar de onde Deus vai te usar para manifestar os propósitos dele na sua família, na sua história e no lugar onde você está estabelecido. E nessa oração, Ana é movida a fazer um voto a Deus. E aqui acontece algo sobrenatural, irmãos. Ela, no meio da sua angústia, o que aquela mulher mais queria, naturalmente falando, era um filho. Mas no meio da sua oração, Deus muda o coração dela de uma maneira que, da oração por um filho, ela, na verdade, começa a orar agora, não mais por um filho. Ela começa a orar agora por um profeta. Ela ora por um filho que pudesse cumprir o propósito de Deus. Então, o que a gente percebe aqui, em terceiro lugar, que os remanescentes, eles são pessoas que vão aprender a amar mais a glória de Deus do que os seus propósitos pessoais, do que a sua realização pessoal. Ana, no meio da sua dor, no meio da sua oração, ela muda a sua oração no sentido que ela, Senhor, se o Senhor me der um filho, ele não vai ser meu mais. Eu quero dá-lo ao Senhor. Eu quero que ele seja consagrado. Ele vai ser um nazireu na sua casa. Ele não vai também raspar o cabelo. Eu vou devolver, eu vou entregar. Ele vai morar aqui, neste lugar, para te servir, para te adorar. Por quê, irmãos? Porque no meio da oração de Ana, ela percebeu que o mais importante para Israel, o mais importante para aquele lugar, não era que ela tivesse um filho, mas era que Deus tivesse um profeta para que ele pudesse usar nesse tempo que Deus estava aqui restaurando a glória dele no meio do seu povo. Irmãos, o nosso coração é transformado quando a gente começa a amar mais a glória de Deus, a vontade de Deus do que as nossas. Quando a gente abre mão dos nossos sonhos para que os sonhos de Deus se cumpram. Não estamos dizendo que Deus não vai cumprir os nossos sonhos. Nós vamos ver aqui depois que Deus, além de Samuel, Deus vai presentear Ana com mais filhos. Mas o que a gente percebe logo no início dessa história, irmãos, que Deus quer levantar pessoas que vão buscá-lo para que a glória dele se manifeste na sua vida, na sua história, no seu contexto, na sua nação. Pessoas que vão realmente ansiar, que não vão se conformar de olhar para o seu redor e ver que as pessoas estão longe de Deus. Sabe, irmãos, provavelmente, uma das coisas que inspirou essa oração de Ana para que o seu filho fosse agora um filho dedicado ao Senhor, provavelmente foi porque Ana, quando ia naquele templo, naquele tabernáculo, o sacerdote não amava a glória de Deus, os filhos de Eli não amavam a glória de Deus. Provavelmente Ana olhava aquele ambiente de esterilidade espiritual. Você percebeu aí como que o sacerdote Eli estava? O texto diz que o sacerdote Eli estava sentado. A primeira vez que aparece a referência a Eli, fala que ele estava sentado. Você pode ser um sacerdote, mas ter parado espiritualmente na sua vida. E o final da vida de Eli, da mesma maneira, a Bíblia diz que ele estava sentado. Um homem que foi chamado por Deus, mas que parou no meio do caminho. Ana olha para aquele homem. Ana sabe, porque era algo muito comum ali se falar acerca da rebeldia, da falta de temor dos filhos de Eli. Provavelmente ela olhou aquele ambiente, ao invés dela ficar crítica, amarga, ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo para a tua casa. Ele vai ser teu servo, ele vai ser teu filho, não meu. E Deus não apenas deu a ela um filho, Deus deu a Israel um profeta. Profeta que tem 2 livros com o nome dele. Profeta que marca uma transição, é considerado o último juiz, mas agora não apenas um juiz que
daria vitórias parciais para Israel, como Sansão, como Jefté, que tiveram vitórias, mas não amaram a glória de Deus. Samuel foi levantado por Deus como alguém que buscava fazer a vontade de Deus, que tinha prazer em Deus, que conhecia o coração de Deus, que ouvia Deus, que marcou esse período novo, onde o Senhor estava trazendo de volta para o seu povo a sua glória, onde a arca do Senhor vai ser novamente trazida para o centro da nação, no ápice desse mover de Deus, na monarquia, quando Davi é levantado, e nós veremos isso juntos. A minha oração é que o Senhor esteja despertando a você e a mim como remanescentes nesta hora, que nós sejamos como Ana, que a gente aprenda com essa história, uma mulher com suas demandas, as suas dificuldades, mas que não foi paralisada pela dor, uma mulher que se dedicou à oração, e isto a gente vai ver em toda a palavra. Os remanescentes, eles vão se dedicar à oração, e vão aprender a orar, e entregar o seu fardo, o seu coração no altar de Deus. Ela colocou o seu coração diante do Senhor, e mesmo que Eli tivesse interpretado mal a ela, imagina você estar orando, clamando, e alguém olha para você e diz: você está bêbado. Ela poderia ter se sentido ofendida, mas quando nós amamos a glória de Deus acima de tudo, nós não vamos deixar que as ofensas, inclusive de sacerdotes, venham a nos paralisar. Pelo contrário, ela ainda se explica para ele a abençoa, e o texto diz que ela saiu daquele lugar e o seu semblante já não era mais o mesmo. Deus vai nos ensinar, irmãos, a entrar num lugar de oração de maneira tão dedicada, que o Senhor vai mudando o nosso coração antes da gente ver o milagre acontecer. Deus vai nos levando a um lugar de entrega, de descanso e de paz, porque nós amamos mais a glória dele agora do que a resposta, inclusive. Vamos orar por isso? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é Deus que quer manifestar a tua glória. A tua palavra diz, ó Deus, que toda a terra está cheia da tua glória. E a tua palavra também diz que toda a terra será cheia do conhecimento da tua glória. Pai, nós oramos para que essa palavra venha nos despertar, que nós possamos ser parte deste remanescente, que vai buscar amar a tua glória, mesmo que ao nosso redor nós tenhamos os nossos problemas, dificuldades pessoais, familiares, mesmo que a religião ao nosso redor esteja debaixo de esterilidade, de engano, de tantas coisas que desagradam o Senhor, nós queremos buscar a tua face, a tua presença, e queremos ver a tua glória, que nós possamos amar mais a glória do Senhor, do que os nossos projetos pessoais, realização pessoal, que nós possamos derramar o nosso coração e descansar em Ti, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, amém, Senhor, amém.